Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar de forma abundante em nossas vidas, promovendo então o crescimento espiritual que todos nós carecemos para que continuemos crescendo até atingir a estatura de Cristo, a grande promessa nos revelada através do apóstolo Paulo. Meus amados, hoje, domingo, estamos iniciando uma nova semana. Com ela estamos iniciando também uma nova lição. A nossa lição bíblica diária desta semana tem como título O Senhor Exaltado, com base aqui no capítulo 5 de Isaías em diante. O capítulo 5, no versículo 16 e 17, vai trazer aqui o nosso verso síntese desta lição, que diz assim: Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então, os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ora, em que contexto está este verso aqui, se Isaías está falando de juízo e de justiça? Por que Isaías está escrevendo, inspirado por Deus, obviamente, que o Senhor só é exaltado em juízo por pessoas religiosas como os judeus lá em Jerusalém, que haviam se afastado do Senhor, entrado num estado de apostasia, por escolher a desobediência pela idolatria, né? E ele está dizendo que, nesse caso, o Senhor só é exaltado novamente se ele operar juízo. E Deus só é santificado em justiça, Deus só é santificado, reconhecido, se ele aplicar a sua justiça. Ou seja, Deus precisava mandar juízo sobre Jerusalém, né? Ou seja, Isaías está preparando aqui o ambiente profético para que o povo entenda que agora Deus traria um grande juízo sobre Jerusalém, que, na verdade, isso iria se traduzir quando Deus permitisse que Nabucodonosor, com todo o seu exército, invadisse Jerusalém da forma como invadiu, destruindo praticamente tudo, queimando praticamente tudo, matando muita gente e deportando os vivos, né, para Jerusalém, para Babilônia, e ali ficariam cativos por algumas décadas. Vejam bem, meus amados, o texto aqui, ele está dizendo algo que todos nós já sabemos. Deus só é exaltado e santificado quando o povo está em apostasia, se houver juízo, se ele aplicar a sua justiça. Em outras palavras, se ele trouxer o castigo merecido sobre aqueles que, rebeldemente, que de forma dolosa escolhem, conhecendo o certo, escolhem o errado, como se quisesse afrontar, né, a pessoa do próprio Deus. A verdade é que, enquanto o povo está vivendo num período de abundância, de fartura, quando o povo sente que não lhe falta nada, quando o povo tem muito dinheiro, quando a geladeira está cheia, a despensa está cheia, quando há reserva na poupança, quando o povo está bem de saúde, quando a família está feliz, né, na casa de praia, no campo, fazendo churrasco, felicidade, né, com todo mundo, muitos sorrisos. Quando existe esse cenário, o povo realmente esquece de Deus. Se esquece mesmo, né? E aí, quando resolve fazer um culto de ação de graças, muitas vezes, não é nem porque está com o coração plenamente agradecido a Deus, mas é para ter a oportunidade de rir, de comer mais, né? Ou até de ostentar algo para impressionar as outras pessoas. Isso é terrível. E aí, é por isso que no livro de Provérbios,
nós vamos ler que é muito melhor para uma pessoa ir numa casa onde tem luto do que ir num aniversário, num lugar onde há muita festa. Olha só, como entender um negócio desse? Parece algo contraditório, parece algo. Quem não conhece essa linguagem, parece até algo como se Deus fosse um masoquista, gostasse de sofrimento e gostasse de fazer os outros sofrer. Não é nada disso. Todo o problema está sendo causado pelo homem. O homem pecador, né? Que quando recebe bênçãos de Deus para ser próspero, ele esquece o próprio Deus, esquece a fonte. É mais ou menos assim. Imagine que você, durante o outono, o inverno, a primavera, você cuidou de uma árvore. Vamos falar aqui um pé de manga, né? Porque você quer lá no verão, nos frutos de verão, quer chupar manga, deliciosa. E aí você poda a árvore, você limpa a árvore, você cuida da árvore, irriga, né? Muita água, muito adubo e tal. Aí chega o verão e você se esbalda de chupar as mangas mais deliciosas que você pode tirar daquele pé de manga. E aí você chupa todas as mangas e tal. E quando passa o verão, que você está se deliciando todos os dias na sombra daquela árvore, né? Olha que coisa maravilhosa. Acabou o verão, aí você vai cortar aquela mangueira para fazer uma fogueira e aí fazer lenha para passar o inverno. Tem um negócio desse, como é que você se esquece da fonte que lhe ajudou no verão a matar sua fome, a saborear a sua vida e tal? É mais ou menos isso que o povo faz ao se esquecer de Deus. Esquecer que Deus é a fonte. Então, é nesse momento que o Senhor precisa operar o seu juízo, né, para que ele possa ser santificado. O restante do texto diz que os cordeiros pastarão ali como se fosse seu pasto. Aonde? Na Jerusalém devastada. Ora, o cordeiro não vai encontrar os cordeiros e as ovelhas, aqui falando de cordeiros, né? Cordeiros. Por que cordeiros? Aqueles que têm o caráter simples de Cristo, as pessoas, né? Iriam andar em Jerusalém como se fosse um pasto dentro da cidade. Cidade não tem pasto, né? Cidade tem pedras. Pois bem, mas andariam para lá como se fosse seu pasto, em segurança, livre e tal, né? Por quê? Porque a cidade estaria arruinada, não ficaria pedra sobre pedra. E, diz o texto, e os nômades, as pessoas, os ciganos, as pessoas que não tinham uma morada fixa, ficavam perambulando, passariam por Jerusalém e se nutririam dos campos ao redor de Jerusalém, na região da Judéia, dos seus pastos ricos ali, dos seus campos ricos abandonados. Ou seja, Isaías já está descrevendo aqui o que aconteceria após invasão dos babilônicos sobre Jerusalém, né? Então, é assim que começa, para que Deus possa ser exaltado. Infelizmente, ele faz algo que ele não queria fazer, que ele não deveria fazer, mas a dureza do coração do homem. Essa é a única forma de haver despertamento e as pessoas despertarem de um sono, né, acordarem para entender que a salvação é um caminho e as pessoas não podem brincar com a salvação. Vamos então, amados, aqui para a primeira pergunta da nossa lição desta semana. A pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: por qual motivo o povo do Senhor seria levado cativo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda diz: o que significa os nobres terem fome, a multidão sede e a cova aumentar seu apetite? O texto de Isaías 5, versículo 13 e 14 diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, de forma imensurada, né? Imensurável. E para lá descerão o seu esplendor
e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então vejam, meus amados, aqui uma descrição aqui de juízo mesmo. O Senhor dizendo claramente ali que o seu próprio povo, o seu povo, aquele que se chamava seu povo, né? O professo povo de Deus, seria levado para o cativeiro, se transformariam em escravos. E tudo isso porque lhes faltou entendimento. Ou seja, eles se deixaram, não usaram o cérebro que Deus deu, a inteligência que Deus deu a todos os seres humanos, se deixaram escravizar, cooptar pelos discursos filosóficos dos seus líderes religiosos, que os conduziram à apostasia e irem atrás de outros deuses pagãos das nações vizinhas. E agora eles estavam pagando o preço por causa das suas escolhas, das suas más escolhas, né? E então, quando falta entendimento, discernimento para entender a vontade de Deus. Agora, a pergunta é, todo o povo de Israel faltou entendimento? Não. Teve um povo que não faltou entendimento, não. Esse povo foi livre, foi libertado, ele estava livre da espada de Nabucodonosor. Quem eram essas pessoas? Os pobres. Só ficaram ali os pobres. Os que tinham pouco dinheiro, os que não tinham quase nada. Por que ficaram os pobres com Jeremias, o profeta Jeremias, e o resto tudinho foi levado cativo e a maioria estava morta ali, né? A maioria foi morta pelo ataque do exército babilônico. Por quê? Olha que pergunta importante, né? Porque os pobres não se deixaram comprar, se subornar pelo sistema rico religioso dos que comandavam Jerusalém, os levitas, os homens poderosos ricos, igual a igreja evangélica de hoje, igual os crentes de hoje, igual os cristãos, as igrejas cristãs de hoje, as grandes, as gigantes, né? Muita gente foi cooptada e convencida pelos seus líderes religiosos, né? Fora das escrituras, e lhes faltam discernimento, entendimento da palavra, estão seguindo aí fábulas inventadas, estão seguindo pensamentos teleológicos, estão abandonando o óbvio sentido das escrituras e estão seguindo homens eruditos, embora eloquentes, mas têm sabedoria, cheio da inteligência humana, mas lhes falta a sabedoria de Deus. E, infelizmente, o retrato está se repetindo e essas pessoas vão enfrentar o juízo de Deus. Da mesma forma, o que tá escrito aqui em Isaías não foi escrito apenas para avisar o povo do passado, não. A história está se repetindo, né? A escatologia bíblica é muito clara. O que foi, o que será, o que aconteceu, vai tornar a acontecer. Então, veja aqui que o povo se tornará experimentará como juízo ser escravo deste poder terrível, né? Porque lhes faltou entendimento, ou seja, sempre falta a palavra, né? E ainda tem crente que diz assim, não precisamos da palavra não, não é só a palavra não. A gente vive na era do Espírito agora, a gente precisa mais nem ler a Bíblia não, o Espírito revela tudo para a gente. Ora, se o Espírito só faz lembrar daquilo que você estudou, Cristo é muito claro, o Espírito de Deus trabalha lembrando aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu, aquilo que você leu, né? Na palavra de Deus. Pois bem, o restante do texto diz que os nobres, os líderes, né, líderes religiosos, os líderes políticos, né, da alta cúpula, do primeiro escalão, teriam fome. Que fome é essa? Passariam fome. Por que fome? A fome para Israel lá foi a fome física. E agora? Fome da palavra, fome nem só de pão vivo, mas de toda a palavra. O que mata a fome do homem, a maior das fomes, é a palavra de Deus, é o entendimento, é o conhecimento da palavra de Deus. E diz que a multidão se secará de sede. Que sede é essa? Aquela sede que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Se você beber da minha água, se você beber da minha palavra, se você beber da minha pregação, se você beber do meu entendimento, se você beber da minha revelação,
né, da vontade de Deus, você vai se transformar numa fonte de água que vai jorrar para a vida eterna, né? Então o povo também morreria de sede porque faltaria palavra para eles, né? A palavra, sempre a palavra, né? Aí o restante do texto vai dizer claramente aqui que, portanto, o inferno, né, grandemente se alargou de forma imensurada ou desmesuradamente, né? Por que se alargou? A palavra inferno aqui está mal traduzida, né, nesta versão bíblica. A palavra aqui é Sheol, a palavra aqui no hebraico Sheol, que significa sepultura, que está traduzida erradamente como inferno. Está falando aqui, e as sepulturas se encherão, porque eram tantos corpos que a invasão babilônica sobre Jerusalém ia deixar, a guerra ia trazer uma mortandade tão grande que as sepulturas seriam pequenas para caber tanto corpo. É por isso que o Senhor está dizendo que, né, o inferno abriria sua boca, a sepultura abriria sua boca e descerão lá. Quem vai descer para lá? Ah, o levita, o sumo sacerdote no seu esplendor da sua glória, né? Os tesouros de prata, de ouro, né? As suas, a sua beleza arquitetônica das casas, os muros de Jerusalém, a cidade como um todo, toda a sua riqueza, toda a sua beleza, né? Que eram vangloriosa demais, tudo isso ia descer à sepultura. Vejam só, todos eles iriam descer. E o Senhor deixa bem claro, né? A sua pompa, o seu orgulho, né? Aqueles que se alegravam lá em Jerusalém, que achavam que estavam seguros e que Deus sempre os protegeria, porque era obrigação de Deus servir a esse povo lindo, maravilhoso, rico, belo, o mais bonito e tal. Eles tentaram fazer Deus escravo do povo, né? Como se Deus agora é tipo aquela mulher prostituta que ela casou-se lá com o seu marido. E o marido ama tanto ela que ela fica explorando o marido, ela fica usando o marido de gato e sapato, achando que o marido nunca vai deixá-la, achando que o marido sempre vai mantê-la com sua luxúria e tal, e ela usa e abusa. Mas chega um tempo que há o juízo. Foi exatamente assim que Israel procedeu contra o Senhor. Continuando, amados, vamos para a nossa segunda pergunta da nossa lição, a última pergunta de hoje, que nos traz aqui mais uma importante pergunta para reflexão sobre os porquês que o Senhor precisa operar juízo. Um juízo não para destruir, mas um juízo para tentar salvar, pelo menos aqueles que podem ser salvos, né? Porque tem alguns que não querem. Vamos lá. A segunda pergunta diz assim: qual é a constatação proferida dos 4 ais? O ai aqui, realmente, o ai, né? Na língua portuguesa, o ai é uma expressão de dor, né? Quando alguém tem uma dor, ele faz ai, porque doeu, né? Então, esses ais aqui, ela, na cultura hebraica, nessa descrição bíblica aqui, ela se refere a juízo que vai levar a momentos de sofrimento, de dor, claramente. O que isso significa? Vamos entender esses ais, né? Muita gente sempre vai olhar para esses ais, para os 3 ais que há lá no livro do Apocalipse. Muita gente, né? No período das trombetas ali tem os ais. Pois bem, em Isaías 5, versículo 18 a 23, o contexto posterior ao verso síntese, diz assim: ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro. Ai, o segundo ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas. Terceiro ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Quarto ai dos que são poderosos para beber vinho,
e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno. Vejam só, o Senhor vai elencar aqui, no livro de Isaías, 4 motivos principais que haviam levado o povo a endurecer o coração e irrigar, incentivar um espírito insensível à vontade de Deus, à palavra de Deus. Então, o primeiro ai que ele diz aqui, né, ele está dizendo claramente que haviam pessoas que estavam puxando a iniquidade com cordas de vaidade, eles estavam arrastando, porque antigamente você arrastava pedras pesadas, 50 homens, 30 homens, né, com cordas e madeiras no chão, rolos, né, toras rolando no chão, as pedras eram puxadas, né, com cordas. Puxavam muitas outras coisas com cordas, quando era muito pesada, né? Então, puxar a iniquidade com corda significa dizer que as iniquidades eram tão pesadas para eles, mas eles queriam tanto pecar que eles se propunham ao sacrifício de fazer tanta força, se empenhar tanto para pecar, porque para eles valiam a pena sacrificar-se para usufruir da alegria passageira e enganosa do pecado. E eles puxavam aqui com tiras, né? Tiras, os carros, né? Os a reboque, os carros puxavam o pecado com aquelas tiras, com aquelas correias de couro, né? Que eram amarrados aos carros de combate, às carroças, né? E eram atrelados aos cavalos para isso. Então vejam que eles faziam pesados sacrifícios, se submetiam a um trabalho de dura servil só para experimentar o pecado. Vejam só como eles passaram a fazer isso. Pelo pecado, eles estavam dispostos a ser escravos, escravos da pior espécie. Vejam só que descrição o Senhor está passando aqui. Começando, obviamente, pela liderança religiosa, né? Aí, o segundo ai diz claramente que aqui há uma inversão de valores. Ó. Tem gente que está chamando o bem de mal e está chamando o mal de bem, que está chamando a luz de trevas e chamando as trevas de luz. Ora, veja bem, porventura, existe uma época, embora vivamos na era da informação, na era do conhecimento, filosoficamente falando, porventura nós não vivemos na era da inversão dos valores? Ou, na linguagem moderna, na era da desinformação, a informação que desinforma, porque é mentira? Ora, meus amados, é tudo igual que a gente está vivendo hoje, ou a gente está vendo, obviamente, num cenário mais agravado, né? Mas a luxúria, o crente vaidoso que acha que tem a verdade, porque está há 30 anos dentro de uma igreja com o título de pastor, o título de missionário, o título disso. Coitado, cego, pobre, segue nu. Ele não consegue enxergar que tem pastores que estão com o título de doutor, não sei de quê, dono de igreja, que está dizendo bem assim, olha, vamos perder tempo, ao invés de falar de Jesus Cristo, vamos aqui falar de heresia. A igreja tal está pregando heresia. Às vezes a igreja lá que ele está chamando de herege, está pregando a verdade e ele é que é o herege. Ele é que é o herege. Mas, como ele é cego, como diz o texto síntese, lhes faltou discernimento, né? Lhes faltou discernimento, ele está chamando o bem de mal e o mal de bem. Todo crente deveria fazer essa autoanálise, se ele é filho de Deus. Se ele é de Satanás, não, pode continuar na igreja como ele está gritando, cantando, falando mal do mundo e esquecendo que ele é o próprio mundo, porque a palavra aqui todinha aqui não está sendo escrita para o mundano, o cachaceiro, o drogado, não, está sendo escrito para a igreja. A palavra de Deus toda
as repreensões que há nela, ela é escrita para os religiosos, para a igreja, não é para o mundo, não. Tem um monte de crente cego aí que vai subir no meio das ruas, nos púlpitos, né, nos cultos públicos, falando o cachaceiro, o adúltero, o mundano. A palavra não está sendo escrita para esse povo, está escrita para você. Preste atenção, que Deus não manda a palavra para o mundo, não, manda para você. Você que com a sua vida justa, o crente com a sua vida justa, tem que apresentar ao mundo a justiça, a glória de Deus em sua vida. Não é estar pegando a palavra, a Bíblia está dizendo, não se embebede. Está falando para o crente, não está falando para o mundano, não. Infelizmente, é essa visão ignorante que o povo que acha que tem conhecimento, que são os religiosos, que não tem, estão tudo cego, não é? Olha só, o que o texto é claro. Quem está dizendo aqui é Isaías, é Deus. Pela Isaías está dizendo aqui, ó, falando ao povo de Jerusalém, o religioso, o povo da igreja, não é o mundano, não. Eles trocaram os valores. Só quem pode chamar a luz de trevas é quem um dia teve a luz e agora está confundindo a luz com as trevas. Por quê? Porque o líder religioso chegou a dizer assim, ó, chegou um profeta como Isaías pregando a verdade e falou assim, não, esse é um falso profeta, está pregando a mentira. Ou seja, a verdade que Isaías trouxe, ele estava dizendo agora que era trevas. Não é o que está acontecendo hoje? Muito poucos cristãos vão conseguir enxergar isso. Por quê? Porque está dentro do sistema, não tem a capacidade de sair para enxergar de fora, né? Para perceber os seus erros, né? E aí é por isso que, assim como a maioria dos crentes lá em Jerusalém perderam a vida, é o que vai acontecer com a maioria dos religiosos de hoje, infelizmente. E ele continua o texto dizendo aqui, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Então, só o que tem hoje é pregador de ocasião em internet. Em grupo de WhatsApp, é cada um pregador, é cada uma pregadora, né? Que você jura que aquela pessoa está sendo inspirada por Deus, mas só está falando coisas agradáveis, coisas que lhe interessam. Não interessa a Deus, interessa aquela pessoa, porque ela quer seguidor, porque ela quer ser vista, ela quer se beneficiar de alguma forma. Então, só o que tem é isso hoje. E o último ai diz aqui dos que são poderosos. Poderoso para beber vinho, poderoso para levar comida para a viúva e o órfão, não tinha poderoso, não. Agora, poderoso para encher a própria barriga, poderoso para ficar mais rico, só o que tinha. Porventura, meus amados, eu faço uma pergunta e concluo aqui o nosso raciocínio. Porventura, não é essa a igreja que nós estamos vivendo hoje?